Nós estamos estudando essa revista, Uma Igreja Complicada, muito propício o tema, né? E é um estudo nas cartas de Paulo aos Coríntios, e hoje o estudo é de 1 Coríntios capítulo 11, que é a questão da Santa Ceia. Esse é um assunto relevante para a igreja estudar, para a igreja pensar sobre ela. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos começar lendo só o trecho mesmo que Paulo fala da ceia, os versos 23. Diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos ler só até aí. Esse último versículo é assim meio esquisito, né? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e nos dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra, e agora que vamos fazê-lo, que o Senhor, ó Pai, esteja nos desarmando para que nós possamos compreender a Tua Palavra e tirar toda e qualquer desculpas do nosso coração corrupto para não colocar em prática e passarmos a viver de acordo com os Teus preceitos. Ensina-nos nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes da gente estudar o texto, deixa eu fazer uma pergunta assim meio filosófica. O que é a Santa Ceia para você? Você participa sempre, né, ou pelo menos a maioria das vezes. O que significa, afinal de contas, a Santa Ceia? No seu coração, o que você sente quando você participa da ceia? Qual o significado disso para a sua vida? O Arion está com outro microfone ali, Sotalmo, quer fazer uso da palavra? Arion. Aí. Para o nosso irmão Gilberto significa comunhão. Com quem? Certo. Ressurreição de Cristo. Peraí, repete de novo, Sotalmo. A ressurreição de Cristo faz parte da Santa Ceia para nós. O senhor lembra da ressurreição de Cristo quando participa da Em ceia? seu sacrifício que Ele fez lá na cruz por nós, é quando nós relembramos daquilo que Ele fez por todos nós. Certo. Essa é a minha. Certo. O Walter falou. Sei, o Walter diz que lembra, tem paz no coração, porque ele relembra que Jesus morreu pelos seus pecados. A Maria Helena toma Santa Ceia como remédio. Explica, Maria Helena. Explica para todo mundo, que essa nem eu entendi. É como assim, sabe? O homem fala assim: Senhor, o Senhor fez tudo isso por mim. Então é como assim, se Deus me limpasse, sabe? Realmente eu estivesse assim, me lavando através daquele, me dando forças. É assim que eu vejo. A Maria Helena deve fazer assim, ela põe. Desce na hora, né?
da Santa Ceia, gente. Não, eu nem vou pegar esse microfone. Tipo assim, lembrando que Jesus... Que você tem uma aliança com Deus. Jesus Um compromisso morreu, com Deus. Um compromisso. Jesus morreu por nós. Tá ok. A gente está ratificando o nosso compromisso com o Senhor. Ele, Muito talvez bem. aqui é momento. Confirmando, relembrando e confirmando o nosso compromisso com Deus. Certo, Aide? Das alianças feitas anteriormente. Relembra que Deus cumpre a sua palavra. Exatamente. Né? Outra pergunta, então. Para a gente entender um pouco aqui. Sim, minha irmã. Tá para hoje. Traz aqui, Arion. E já vou emendando aqui uma pergunta. Quantas vezes, qual a frequência com que devemos tomar da Santa Ceia? Fala, minha irmã, por que é a Santa Ceia para a irmã? A Santa Ceia, para mim, quando eu tomo, assim, é gratidão, porque entre todos Deus me escolheu, né? Então, toda vez que eu tomo a Santa Ceia, é agradecer a Deus porque eu pertenço a Ele. Gratidão, certo. E quantas vezes um crente deve tomar a Santa Ceia? Por exemplo, nós estamos ministrando a Santa Ceia de manhã e de noite, por uma questão de ter um grupo que vem de manhã, tem um grupo que vem de noite, a questão da pandemia, nós acabamos acostumando e estamos ministrando de manhã e de noite. Né? Quem participa de manhã precisa participar à noite? Será que uma vez só está bom? Pode participar das duas? O que você acha? Quem acha que devia participar só de uma das duas? Quem acha que pode participar das duas? Por quê? Vejam, todas as vezes, a irmã está lembrando aqui, ó, é para participar todas as vezes. Na realidade, há uma possibilidade, algumas igrejas usam a ministração da ceia todo culto, todos os domingos. Eles colocam a Santa Ceia como uma parte normal da liturgia, como nós temos intercessão ou confissão dentro da nossa liturgia, tem algumas igrejas que colocam também a Santa Ceia como parte do culto. Todo santo domingo que tiver culto tem Santa Ceia. O que vocês acham disso? Né? Quando a gente pensa essas coisas, e aí nós estamos tratando dos aspectos práticos da Santa Ceia, nós precisamos voltar para a palavra, tanto aquilo que a Santa Ceia significa para você, quanto essa questão da frequência, nós precisamos voltar para os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos, por exemplo, ter um posicionamento que é parte da nossa cultura evangélica, desassociado do princípio bíblico. Veja, quando nós olhamos para a Bíblia, que foi escrita numa outra cultura, num outro contexto, nós precisamos entender tudo o que está escrito lá para as pessoas que viviam naquela época. As cartas de Paulo, por exemplo. O que Paulo quis dizer? Na verdade, para os leitores originais, as pessoas para quem ele escreveu a carta. Daí nós precisamos entender o que ele quis dizer e trazer para cá os princípios expressados naquelas situações, não os usos e costumes deles. Razão pela qual as irmãs aqui na igreja não estão usando o véu, exceto a Cleca, espanila era no ombro, né? Razão pela qual as irmãs não estão usando o véu, mas esse é outro assunto que lá na frente vai falar sobre a questão do uso do véu, nessa revista aqui. Deixa lá para quando o Bônio for dar essa lição, aí ele fica com essa. Então, quando nós olhamos para a Santa Ceia, o princípio é o mesmo. O que significou a Santa Ceia para os irmãos daquela igreja? Antes da gente pensar sobre isso, vamos lembrar que a Santa Ceia, ela foi uma transição da Páscoa.
Os irmãos se lembram que nós temos duas instituições no Velho Testamento que foram preservadas no Novo. Várias outras caíram. Aquela questão, por exemplo, de você não poder comer carne de porco, aquela questão dessas questões que era próprio do povo judeu, que não veio para cá. Mas algumas coisas vieram porque foram reforçadas, referendadas no Novo Testamento, por Jesus ou por outro dos escritores bíblicos. E nesse sentido, nós temos essas duas instituições do Velho Testamento que vieram para o Novo de forma adaptada. Quais são as duas? Não falo no Velho Testamento. A circuncisão e a Páscoa. A circuncisão foi substituída pelo batismo, porquanto a circuncisão era algo próprio dos judeus. Entretanto, ela é referendada no Novo Testamento de uma outra forma, muito diferente, inclusive colocando a participação das mulheres nesse processo. No Velho Testamento, as mulheres, por razões óbvias e anatômicas, não eram circuncidadas, né? Mas elas participavam do princípio da circuncisão debaixo da autoridade do homem, que era circuncidado. No caso, as filhas, quando solteiras, e depois o esposo, quando casados. E aí, então, nós vemos no Novo Testamento que esse princípio foi trazido para o Novo Testamento, incluindo tanto homens quanto mulheres, e povo fora de Israel também. Os gentios, que somos nós todos, né? Que não somos judeus. Então, esse é o circuncisão, não é o nosso assunto de hoje. O segundo foi a Páscoa, que foi trazida por Jesus para o Novo Testamento. Antes da gente, então, ver esse que Jesus fez, vamos olhar o princípio da Páscoa primeiro. Rapidamente, só uma pincelada rápida. Abra sua Bíblia em Êxodo 12. Hoje nós tínhamos o esboço da lição aqui com esses textos, mas o Data Show hoje resolveu tirar a folga. Ele trabalhou muito nessa reunião do presbitério e resolveu não vir à escola dominical hoje, o Data Show. Vamos ver se ele vem para o culto. Êxodo 12 é onde se institui a Páscoa. O contexto é a véspera da 10ª praga, lá no Egito. Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Então, antes de vir a Páscoa, a morte dos primogênitos, Deus institui a Páscoa, Êxodo 12. E a ideia presente é que eles deveriam, naquela noite, eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito. Isso era normal, o sistema de sacrifício já era conhecido por eles. Eles iriam fazer um sacrifício especial, um macho sem defeito de 1 ano, versículo 5, ele devia ser consagrado, né, até por 14 dias, verso 6, e seria imolado no crepúsculo da tarde, e vão pegar o sangue do sacrifício e vão passar nas ombreiras e na verga da porta, naquela casa onde eles estiverem comendo. Eles teriam pegar o sangue do cordeiro, passar nos portais, é um simbolismo, obviamente, que está presente aqui. Eles poderiam até juntar 2 famílias, se a família fosse pequena, podia juntar 2 famílias numa casa só, e ali onde eles estiverem, passaria o sangue do cordeiro nas ombreiras. Aquele sangue simbolizava, obviamente, o cordeiro que morreu. E você fala assim, mas por que seria que ter um cordeiro? O que o coitado do cordeiro tinha a ver com a coisa? É que o cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus que viria depois para morrer de uma vez por todas. Quando Jesus faz o sacrifício na cruz, ele anula todo esse sistema de sacrifícios do Velho Testamento, razão pela qual nós não temos sacrifícios aqui na igreja, né? Sacrifícios de animais, porque nós entendemos que todos os sacrifícios do Velho Testamento eram uma figura do sacrifício que Cristo viria fazer um dia de forma perfeita e definitiva.
Então eles passariam o sangue nas portais, e quando viesse o cumprimento daquela promessa de Deus, de que naquela noite os primogênitos seriam tomados, diz a palavra, verso 12, porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse era o princípio. Vejam, preste atenção desde já. Fazer uma campanha na igreja, dando para os irmãos um frasquinho de sangue ou qualquer outra coisa ungida, para você passar na porta da sua casa, nos portais da sua casa, é um sinal de extrema ignorância do conhecimento bíblico ou de má fé por parte de mercadores da palavra. São as duas explicações possíveis. Exatamente. Uma mandinga disfarçada de evangelho. Essa é uma instituição do Velho Testamento. Esse foi um evento único. Não há recomendação para repetir esse evento, nem no Velho Testamento, para vocês terem ideia. Então, de vez em quando eu vejo esses absurdos, né? Leva lá o vidrinho que vai ser consagrado, você vai passar no portal da sua casa. O diabo vai passar pela porta da sua casa, rindo e debochando da sua cara, e vai aprontar a maior ribu na sua família, se a sua arma de proteção contra o diabo for essa. Porque a nossa proteção contra as artimanhas do diabo são outras. Mas voltando ao texto. Beleza. Aconteceu isso. O verso 14, ele diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Os irmãos sabem perfeitamente que os nossos usos e costumes, eles se perdem rápido e são substituídos. Não preciso nem fazer muita pesquisa do que é que os irmãos se lembram de como era o culto, ou como era o comportamento dos crentes na década de 80, por exemplo. A postura dos crentes naquela época, os usos e costumes, a forma de adorar, os valores que nós tínhamos naquela década de 80, eram muito diferentes do que nós temos hoje. É por isso que Deus estabeleceu aqui um memorial, para se preservar o princípio que estava sendo estabelecido aqui. E se você olhar o verso 25, antes mesmo de se concretizar tudo a instrução que Deus está dando, ele continua, ele diz assim: e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, depois que passou o Mar Vermelho, andou pelo deserto, entrou na Canaã, conquistou a terra, dividiu as 12 tribos e tudo mais, ele diz, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito. Observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel do Egito, quando feriu, para pôr a oferta aqui, irmão, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então vejam, era o sistema de educação das próximas gerações. Por quê, irmãos? Obrigado, Genô. Por quê? Porque não podia esquecer isso. Lembre-se que eles não tinham livros, como nós temos. Eles não tinham tecnologia, como nós temos. Mas os filhos não eram para esquecer isso mais nunca. É por isso que todo ano eles celebravam a Páscoa. Eram 7 dias de preparação. Eles comiam pães asmos. O que eram pães asmos? Pão sem fermento, com ervas amargas, que a irmã está lembrando. Agora vocês imaginem,
300 anos depois disso aqui, 300 anos, chega a época da Páscoa, vai fazer lá um sanduíche, uma coisa qualquer para comer, vem a celebração com pão sem fermento. Como é que é pão sem fermento, hein? Ele não cresce, né? Ele é batumado, né? Seco, batumado. E ainda com ervas amargas. Seria o pão sírio mesmo? É, né? Ah, o pão sírio é bom, hein? É certo se você colocar ervas amargas dentro do pão sírio, né? A irmã ali que entende dos pães sírios ali, ó. Né, irmã Salô? Aí, seguinte, a criança vai pegar aquela alimentação, e não era só um pedacinho, era uma refeição normal. Vai dizer, mas mãe, pão, sem nada, e ainda com ervas amargas dentro. Para que a gente come isso? Para que a gente celebra essa Páscoa? Aí entra, irmãos, o que a gente chama de a base da educação cristã. Quando os vossos filhos vos perguntarem, toda vez que eles faziam um tal de monte de pedra, você tem no Velho Testamento, de que eles foram, pegaram, elegiram um monte de pedra, e ali ficou por memorial ao Senhor. Por que eles faziam isso? Porque toda vez depois que passava um pai com seus filhos, e os filhos perguntassem, um monte de pedra ali, quem será que fez isso? Aí o pai fala, não filho, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. Há 90 anos atrás, esse aqui foi levantado por Davi, quando Deus fez isso, isso e isso. Então esses memoriais era a forma de se ensinar, de se preservar o que Deus tinha feito na vida do seu povo. Sempre assim. Agora vamos voltar para lá, senão terminá-lo eu não saio do Egito. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí você vai ver agora em Mateus 26, que é a celebração, a forma que Jesus fez. Lembre-se, Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos, como todos os judeus, uma vez que ele também o era judeu. Jesus também foi circuncidado. Jesus cumpria os preceitos do judaísmo. Quando chega em Mateus capítulo 26, eles estão celebrando a Páscoa com seus discípulos. Os pães asmos, o cálice, as ervas amargas. Quando chega aquele momento que eles estão comemorando, celebrando a Páscoa, Jesus, sabendo que aquela era a última ceia que ele comemoraria com seus discípulos, tanto é que no verso 29 ele diz, né, dessa hora em diante, nunca mais beberei vinho aqui nessa celebração de Páscoa com vocês, até o dia que nós vamos fazer uma celebração dessa de forma definitiva, lá no reino de meu Pai. Quando eu me encontrar com vocês lá, quando vocês chegarem lá. Aí Jesus faz essa transição. Jesus pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Vejam, Jesus não estava dizendo ali que aquele pão, ele teve uma transubstanciação. Ele deixou de ser pão e passou a ser carne, como a doutrina católica romana da transubstanciação. Não tem fundamento bíblico nenhum. O que Jesus estava dizendo é que desde aquela época em que a Páscoa foi celebrada, já se olhava para o Cordeiro perfeito que haveria de fazer o sacrifício perfeito. Não é que o pão ali, aquele ali era, mas desde o Velho Testamento, aquele pão simbolizava o sacrifício de Jesus. Entretanto, o sacrifício de Jesus derrubou todas as paredes que separavam os judeus e os gentios. E a Páscoa era uma celebração do povo de Deus, judeus, no Velho Testamento. E Jesus então estabelece uma nova forma de celebrar essa questão da Páscoa, mostrando agora que era através da Santa Ceia. A Páscoa relembra do mesmo jeito, da forma como nós fomos,
o povo de Deus foi liberto do Egito através daquela 10ª praga, celebrada, mostrada, ilustrada e preparada com a Páscoa, né, com aquele rito da Páscoa, da mesma forma quando nós participamos do corpo de Cristo aqui na Santa Ceia. E volto a lembrar que assim como Jesus não disse que aquela pão da Páscoa era literalmente a carne e o sangue, no caso do cálice, hoje, da mesma forma, o pãozinho que os nossos irmãos diáconos preparam para a nossa ceia, quando você o toma, ele não se transforma num pedaço de carne. Ele não se torna o pão em si, feito de farinha, ele não se transforma no corpo de Cristo, ele simboliza o corpo de Cristo na nossa vida. Há uma curiosidade histórica na teologia, e desculpa, eu não me lembro bem quando foi isso, mas houve um concílio, acho que foi antes da reforma, sei lá, depois vocês podem pesquisar isso aí no Google. Houve um concílio que os teólogos estavam com uma discussão séria, porque na hora de distribuir a hóstia, né, o pão com o qual se celebrava a ceia ali no antigo sistema católico, houve um problema, não sabe se foi o padre ou se foi a pessoa, sei que a hóstia caiu no chão, e veio uma galinha que estava ali no terreiro e comeu a hóstia. Aí o debate teológico era se aquela galinha era cristã ou não, porque ela comeu o corpo de Cristo. Vocês estão rindo? Mas aconteceu sim. Um debate teológico de um concílio para estudar, porque de fato, se você ensina que aquela hóstia é o corpo de Cristo, que é um absurdo um ensino desse, mas se você ensina isso, se uma galinha come do corpo de Cristo, então o debate ele é pertinente. Veja que um erro teológico acabou levando a outros, né, a algumas aberrações, né, nesse sentido. E da mesma forma, o pão, ele é o corpo de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Quando nós participamos da ceia, nós relembramos toda essa história, porque essa é a nossa história, a história do povo de Deus, quando nós éramos escravos no Egito. E é interessante a gente, depois se você quiser ver essa curiosidade, né, existem alguns textos, bem depois dessa saída do povo do Egito, que o autor, o pai, ensina para o filho assim, olha, meu filho, quando nós éramos escravos no Egito, na realidade, foi assim, 200 anos depois que aconteceu isso. O pai que estava ensinando para o filho não estava no Egito. Ele já era da outra geração que já estava lá na Terra Prometida. Ele nasceu na Terra Prometida, mas ele fala assim, quando nós éramos escravos no Egito, Deus fez isso, 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 isso. Ele se inclui nessa história, que é a nossa história. Por isso é lícito para nós falarmos isso. Quando nós, povo de Deus, éramos escravos no Egito, quando nós fomos levados cativos, Deus nos disciplinou, Deus nos ensinou, Deus nos castigou, Deus nos amarrou com laços de amor e nos puxou para si. Essa é a nossa história. O Velho Testamento não está lá como uma história que não tem nada a ver conosco, não. É a nossa história. Depois, no Novo Testamento, essa história é do mesmo jeito. Nós somos discípulos de Jesus. Quando Jesus nos repreendeu porque nós orávamos pouco, depois vem Paulo falar para a igreja, e aí Paulo já usa o termo igreja, da mesma forma. Por isso que nós podemos sim olhar para o texto lá de Coríntios e pegar aqueles puxões de orelha na igreja para nós. Quando vos reunirdes, nós, da mesma forma. A irmã Irene quer falar? Sim, irmã. Casa dele,
saiu da igreja e foi lá levar a ceia para ela. Mas a filha dela estava muito doente. Ela pegou a ceia, deu para a filha e a filha sarou por causa da ceia. Sim. Aí nós olhamos a importância da comunhão do povo de Deus com o próprio Deus e com a igreja de Deus. Obviamente que Deus pode nos curar das nossas enfermidades, usando um médico, remédios, igual a Marilene falou, café é remédio, né? E Deus pode usar usando qualquer tipo de meios, né? Mediante outras coisas, e Deus pode não usar nada disso. Deus pode simplesmente curar das nossas enfermidades sem nenhuma interferência de elemento algum. Então, quando nós olhamos para a Santa Ceia, aí nós voltamos aqui para nós, pensando qual é, então, o significado da Santa Ceia. Vamos voltar, então, agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós já estamos estudando que era uma igreja difícil, era uma igreja complicada, era uma igreja que tinha partidarismos, né? Lembram-se dos primeiros estudos que o Bônio nos trouxe, né? Capítulo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, que andais segundo o homem. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem. Agora, veja só, essas separações, elas apareciam na hora da ceia, com certeza, pelo jeito que Paulo fala aqui. Ele diz assim, vamos lá. Capítulo 11, verso 2. Olha só o que Paulo diz. De fato eu vos louvo, eu admiro como vocês vivem, porque em tudo vocês se lembram de mim e retendes as tradições, assim como eu entreguei para vocês. Verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo a partir de agora, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio nisso, porque é bom até que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipada a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague na ceia. Aí você diz assim, reverendo, mas embriagar com cálicezinho, merreca daquele que a gente usa aqui, né? Só se for mesmo. Mas naquela época não era assim. Naquela época era uma refeição comum. Eles se reuniam para almoçar, se formos pegar aqui o nosso contexto. Eles faziam um almoço comunitário, quando as pessoas traziam as coisas para a igreja, e aí tinha o almoço comunitário. E como era comum naquela época se beber vinho, eles celebravam a ceia, assim como todos os almoços normais deles lá, com o uso de vinho. Nesse sentido, o vinho era usado como se fosse refrigerante, porque era algo comum, normal, de eles beberem. Não era uma coisa que era usada. Aí sim, obviamente que existem vários tipos de vinho, e vem as recomendações bíblicas com relação ao perigo da bebida alcoólica, etc. Só que na hora de fazer a ceia, aqueles grupos, que eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefa, eles se manifestavam. Eles se manifestavam. Talvez o grupo de Paulo fosse os mais liberais, que enchia a cara mesmo, que bebia vinho para caramba, porque Paulo era um pouco mais progressista com relação a falar da não influência da lei, né, sobre a fé cristã. Talvez o grupo de Pedro, que era um judeuzão mais conservador, fosse o grupo que criticava aquele grupo de lá, porque eles enchem a cara na hora da ceia. Então, era um almoço comunitário, era uma refeição larga,
E aí o que acontecia? Esses grupos, aqueles grupos lá do primeiro que Paulo fala, que agora ele diz que vocês se reúnem em grupos, a intenção parece ser essa, que aqueles grupos se reuniam, evidenciavam na hora da ceia, e aí havia o grupo daqueles que tinha lá as suas preferências, que eram mais pobres, que não tinham recursos financeiros. Aí na hora da ceia, tinha um grupo que passava fome, ficava com fome, porque às vezes era um grupo grande, tinha pouca comida, e olhava os irmãos lá daquele canto, oxa, mas como é farturento lá. Essa era a briga que estava tendo em Corinto. Daí o que o apóstolo Paulo fala aí, no verso 20, aliás, no verso 22, diz, não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vou elogiar vocês? Ele disse, não, nisso aí eu não louvo, não. Não elogio vocês, não, porque eu recebi, foi o que eu entreguei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graça, deu para você, para nós, e disse, fazer isto em memória de mim, para relembrar o que eu estou fazendo. Não é para vocês encher a cara e encher a barriga e ficar empanturrado de tanto comer. É por isso que a Santa Sé é ministrada com pão pequenininho. Eu lembro quando o meu amado sogro foi eleito diácono, Pedreirão, estava lá na casa da dona Oscarina, primeira vez que ele preparou o pão para a ceia. Aí eu cheguei lá, ele estava cortando umas toras de pão desse tamanho assim. Aí eu falei, meu sogro, o que é isso aqui e tal? Não, isso aqui é para a Santa Ceia. Eu falei, mas isso não está muito grande? Nada, os diáconos da igreja ficou uma miséria de pãozinho pequenininho, né? Eu falei, não, meu sogro, para a gente comer isso aqui vai ficar meio culto para a gente terminar essa ceia, né? Não é que é errado, não tem problema se você pegar um pão inteiro, né? Não tem esse princípio de que tem que ter um tamanho assim. Mas como é um ato simbólico, né? Como é um ato simbólico, convém que seja um pedaço de pão menor para você participar com os irmãos, né? De uma forma um pouco mais organizada e sem ter que ficar aqui 15 minutos mastigando o pão, né? E tudo mais. Mas então, nesse sentido, é que Paulo vem dar essa instrução para a igreja. Vocês estão com fome? Come em casa. Ou então, combina aí com o Arion para comer um pastel depois do culto, sei lá. Mas não aqui, a Santa Ceia não é uma refeição normal nossa. Porque senão ela até perde o sentido. Aí vem aquela questão que eu disse da frequência. Algumas igrejas celebram a Santa Ceia todos os domingos. A maioria não. Por quê? Porque às vezes nós podemos perder o sentido do que nós estamos fazendo. Se a celebração for muito frequente, vamos celebrar todo dia, né? Aí nós podemos, por uma questão da dureza do nosso coração, banalizar. Aí perdeu o sentido, como bom dia. Você chega, bom dia, irmão. A gente não pensa nesse bom dia. Você não está dizendo, meu irmão, eu desejo que você tenha um bom dia. Ou então, como está o seu dia? Você não fala isso. Quando você fala bom dia, nós falamos na mesma intenção de quando você atende um telefone e fala alô. Por quê? Porque usa-se com tanta frequência que banaliza o uso. Não estou dizendo que é errado você falar bom dia para as pessoas. Mas eu estou dizendo que quando você fala bom dia, normalmente você não tem essa intenção explícita de falar, olá, como está sendo o seu dia? Ou então dizer, eu desejo a você que o seu dia seja excelente. Nós falamos bom dia porque é a forma mais fácil. Bom dia, irmão. Pronto, a gente faz isso porque a gente faz isso, a gente nem pensa no que está fazendo. Por isso que talvez a frequência muito a miúde da Santa Ceia poderia
gerar esse efeito. Você ia falar, Marilena? Não? Aí vem o outro extremo. A demora na Santa Ceia também poderia ser prejudicial, porque poderia nos fazer esquecer os princípios da Santa Ceia. Aí você diz assim, espera aí, pastor, mas a Páscoa era comemorada anualmente. Era ou não era? Hã? Era, não, é, né? Os judeus comemoram a Páscoa até hoje, uma vez por ano, e até aqui no Brasil, nós celebramos a Páscoa. Né? Não, obviamente, com o mesmo princípio do judeu. Por que a Páscoa era celebrada anualmente e a gente faz a Santa Ceia mensalmente? Por causa de Jesus? Vamos lá, por que a Páscoa era celebrada anualmente e nós celebramos a ceia todo mês? Não era para ser uma vez por ano também a ceia? Já que a Páscoa foi substituída pela ceia? Oi? Porque o povo mora mais longe hoje? Ah, porque antigamente o povo morava muito longe? Nada, porque na verdade eles já moravam longe, mas eles se reuniam onde eles estavam, né? Tinha as sinagogas, que os judeus, e depois a igreja passou a usar também, reuniam-se na sinagoga, ou nas casas, também eles se reuniram como igreja nas casas. A Santa Ceia não devia ser uma vez por ano? Hã? Não, o que é? Vou lembrar só uma vez por ano? Mas é interessante, a Sali fez ali uma resposta meio cômica, né? Eu vou lembrar de Jesus só uma vez por ano. Aí ele fala, mas vou lembrar só uma vez por mês, então tinha que lembrar todo dia. Mas há uma coisa interessante, gente, é que a Páscoa... Fala, Elisa. Ah, não, ninguém está ouvindo. Fala aqui. A ceia anuncia a volta de Cristo e a Páscoa a gente lembra da sua morte e ressurreição. Certíssimo. A mudança foi por causa disso. A Páscoa, ela tem um princípio... o Santa Ceia completa a Páscoa. Porque, na realidade, na Santa Ceia, nós celebramos, sim, a morte de Cristo, mas celebramos a ressurreição. A Santa Ceia, não. Ela celebrava só a morte do Cordeiro, porque eles não tinham ainda essa visão. Agora, observem, quando nós olhamos essa questão dos costumes e usos da igreja, mas por que a gente celebra, então, uma vez por mês, se não é, por que não todo ano? Porque aí nós precisamos ver quais são as práticas que a igreja foi adquirindo na época em que a igreja foi implantada. Por quê? Porque a base nossa, e já falamos isso algumas vezes, nós celebramos, por exemplo, o dia da Reforma Protestante. E precisamos fazer isso mesmo. Nós temos que lembrar o que os reformadores fizeram, nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Mas se nós quisermos um parâmetro, um padrão de igreja fiel, não é para a gente olhar para 1517. Por quê? Porque em 1517 eles olharam para o livro de Atos. Eles olharam para o ano 100, que foi quando foi escrito todo o Novo Testamento. A teoria dos reformadores vamos pegar os costumes que aconteceram nesses 1500 anos, no caso deles, comparar todos à luz da palavra e rejeitar aqueles que não são bíblicos, porque a palavra é que tem que ser a regra. Quando nós olhamos agora, da mesma forma, vamos olhar para os reformadores, porque o que eles falaram é palavra de Deus. É porque eles expressaram a Bíblia. Então, nessa questão, nós precisamos voltar para a Bíblia. O que os reformadores fizeram foi estabelecer uma hermenêutica, um princípio de interpretação que colocasse a Bíblia acima das nossas tradições.
Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que a igreja, ela celebrava a Páscoa no primeiro dia da semana. Aliás, até a mudança do sábado judeu para o domingo cristão foi promovido pela igreja primitiva ali, os apóstolos, os discípulos que sucederam Jesus. E um dos princípios é esse, que no primeiro dia da semana eles celebravam a Páscoa, ou a Santa Ceia. Agora, há algumas dúvidas com relação à questão se eles celebravam todo primeiro domingo do mês. Alguns teólogos têm entendido que não deveria ser assim, porque eles não estavam junto com a igreja todo o santo domingo. E dessa forma, seria dificultoso, vamos dizer assim, a celebração da Santa Ceia todos os domingos, por causa da estrutura dos próprios apóstolos, que viajavam, iam implantar a igreja em outro lugar, etc. e tal. Mas isso também é um ponto que não tem grande relevância. A relevância é que você precisa ter uma frequência com a qual você participa da ceia do Senhor. Se você não pode vir à igreja no dia da ceia, se você assiste pela internet, você precisaria ter o zelo de acionar um dos pastores para levar a ceia para você lá. Aliás, nós tivemos até grandes debates teológicos esses dias com a questão da Santa Ceia no dia dos cultos, pela internet. Por quê? Porque algumas igrejas, elas fizeram ceia pela internet. Celebraram a ceia pela internet. Avisou para o pessoal, gente, domingo vai ter ceia, então prepare aí na sua casa o seu cálice, prepare aí na sua casa o pão, e o pastor vai daqui da igreja, só ele com a câmera aqui, quem está ajudando a transmitir, ele vai consagrar esses elementos, e a gente toma aqui, você toma aí. E várias igrejas, estou falando de igreja presbiteriana, gente, tá? E várias igrejas presbiterianas fizeram isso. Não só aqui em Goiânia, mas no Brasil todo, por causa sem saber o que fazer na época de pandemia. Outras igrejas, e aí se inclui essa, que vocês não viram isso acontecer aqui na igreja, eles entenderam que esse não é o princípio da Santa Ceia. O princípio da Santa Ceia é comunhão, é congregação do povo de Deus. Aqui mesmo na igreja, não é uma crítica a quem fez isso, porque o fez na boa intenção do coração. Já temos algumas pessoas na igreja, de vez em quando, a pessoa fala assim, pastor, meu esposo ou minha esposa está com suspeita de Covid, não pode vir à igreja. Ele veio no dia da ceia. Eu não posso levar o pão e o cálice para ela? Quer dizer, é uma pergunta lógica, não é uma coisa absurda de se pensar. Mas a nossa resposta sempre foi, irmão, nós levamos. E o pastor Rubens, ou qualquer um dos pastores, eu mesmo, quando vou ministrar Santa Ceia na sua casa, a gente não vai lá, está aqui, trouxe para você, toma aí, tchau. Não, Santa Ceia não pode ser assim. Normalmente nós tentamos arrumar algum outro irmão, alguma outra irmã, presbítero, um diácono, ou qualquer outro irmão que possa ir conosco, porque nós fazemos um culto de ceia. Pode ser no hospital, é um culto de 5 minutos, mas é um culto. Não é, estamos aqui, bebe, come, pronto, você já comeu, bebeu, porque já foi consagrar lá na igreja. Não há um elemento mágico, supersticioso na Santa Ceia. Tanto é que na hora de consagrar os elementos aqui, normalmente o pastor diz, Senhor, consagramos ao Senhor os elementos que serão ingeridos, não todos que estão dentro das bandejas ali, mas os que serão ingeridos pelo teu povo, para ser bênção na vida do seu povo. Porque depois que acaba a Santa Ceia, gente, e os diáconos tiram essas bandejas, e de vez em quando a meninada faz festa, porque quer aproveitar e comer o resto e tal, né? Quer beber o suquinho, não sei o que lá, esse é outro assunto, né?
outra hora a gente discute isso, mas aqueles elementos que foram devolvidos para os diáconos, eles não se tornaram algo mágico. Há uma dificuldade teológica em servir as crianças com o que sobrou da Santa Ceia, que é a questão de criar na cabeça da criança um respeito pelas coisas sagradas, né? Não aquele que ele está pegando lá, mas o outro que ele for pegar quando ele for participar da ceia legitimamente. Mas isso é outro assunto. Então, quando você quer ir receber a ceia na sua casa, e normalmente nós não entregamos os elementos da ceia aqui para você levar para o seu esposo, porque ele não veio, por causa disso. A Santa Ceia pressupõe igreja, comunhão com o povo de Deus, adoração a Deus. Então, se eu levo a Santa Ceia no hospital ou na casa de alguém, eu vou lá para fazer um culto, para ler uma palavra, cantar um hino ou um cântico, dependendo da idade do irmão, da preferência, fazer oração, tomar a ceia junto. É um culto. Não é simplesmente pegar o elemento, pronto, tomei, aleluia, tomei. É um culto de consagração, porque esse é o princípio da Santa Ceia. E aí, quando você fala, então eu posso, lá em casa, fazer um culto com a minha família e ministrar a ceia. Aí você entra em outro problema bíblico-teológico. Quem é competente ou quem é que deveria ministrar a ceia? Aí você precisa voltar nos princípios bíblicos da Bíblia toda. De que no Velho Testamento eram os sacerdotes quem faziam essas ministrações ao povo de Deus. No Novo Testamento eram os apóstolos, os discípulos de Jesus que conduziam. E por mais que nós temos a doutrina bíblica do sacerdócio de cada crente, essa doutrina, ao ensinar isso, a Bíblia não excluiu o sacerdócio daqueles que são separados e consagrados mediante imposição de mãos do presbitério, como Paulo ensina a Timóteo. Eliette, você quer falar? Sim. Então, quando nós voltamos a essa questão, já entramos nesse assunto, né? Você tomar a ceia sua lá na sua casa, você está criando, de forma não teórica, mas prática, você está criando uma cisão da igreja. Você está criando uma igrejinha para você. Porque o princípio da ceia é dos reunir. A Bíblia sempre fala de ceia, em reunião, gente. Ela nunca fala de ceia, nem eu lá na minha casa ministrar a ceia para mim mesmo. É reunião, é corpo, é igreja, família de Deus. Por isso que eu falo que quando nós vamos ministrar a ceia para alguém, nós fazemos um culto. Nesse sentido, pode ser que se minha esposa ou minha filha estiver doente e eu vou levar a Santa Ceia para eles, tá bom, eu vou levá-los como se faço para qualquer outra família da igreja. E vamos fazer um culto do mesmo jeito, né? Então, a grande questão é que no Novo Testamento não se estabeleceu esse princípio de que cada crente pode ministrar a ceia. Porque o próprio apóstolo Paulo ensina isso acerca daqueles que são legitimamente ordenados pelo presbitério, como ele fala em 1 Timóteo, daqueles que têm essa tarefa, que é o equivalente ao sacerdote no Velho Testamento. Aí você diz assim, mas pastor, na época da Páscoa, era a família que celebrava a Páscoa. Sim, e era, mas mediante uma instrução específica para a Páscoa. E não era também de qualquer jeito, eles tinham que seguir rigidamente as regras de como celebrar a Páscoa. Eles não tinham como reunir a nação inteira, e preste atenção nisso. Às vezes nós olhamos Israel como se fosse uma igreja do tamanho dessa aqui. Não, Israel era um país inteiro. As instruções eram para o país inteiro. Não tinha nem essa questão de que tinha crente e não crente. Não, todo mundo que estava lá
Aí a instrução era dada para a nação inteira, para que em cada casa fizesse isso nessa época e se ensinasse os filhos. Quando os filhos perguntaram por que nós estamos comendo esse pão seco aqui com ervas amargas, o pai ensinaria. É o mesmo princípio, irmãos, que nós usamos hoje, quando nós colocamos na nossa liturgia a separação das crianças para estudar a palavra na linguagem delas. Não confundam isso com o cultinho infantil. O culto das crianças é o mesmo nosso, mas eles são separados, não é para deixar a gente sossegado aqui. É para que eles tenham uma ministração que seja acessível ao entendimento deles. Deixar uma criança aqui de 5 anos dentro do templo para assistir a minha exposição de Apocalipse é a mesma coisa de eu convidar um pastor holandês para vir pregar aqui na língua dele e não colocar tradutor. Ele vai pregar maravilhosamente bem, mas nenhum de nós vai entender patavinho de nada que ele está falando. E o culto a Deus pressupõe entendimento, pressupõe exposição da palavra. Então, quando nós separamos as crianças, é para que elas possam ter um estudo da palavra numa linguagem que elas entendam. Não é para eles fazer um culto deles. O culto é o mesmo, mas eles têm um estudo separado na linguagem que eles entendem. Só que nós fazemos essa separação, e você pode observar aí, se nunca reparou isso, né? Você pode observar isso na nossa liturgia. Na hora da ministração da ceia, exceto essa última que a gente teve que fazer uma programação especial por causa da cantata, mas na hora da ministração da ceia, as crianças estão presentes no templo, sem poder participar. Por quê? Porque a nossa expectativa é que os pais aproveitem isso. O Nilson tem lá o time de voleibol dele, né? Talvez o mais novinho não vá fazer essa pergunta, mas o Henri já está mais velhinho. Pode ser que ele faça: pai, por que eu não posso comer aquele pão lá na Santa Ceia com o senhor? Aí chegou a hora do pulo do gato. Dele tirar um tempo, sentar com o Henri e falar: filho, deixa eu explicar para você o que é aquilo. O povo de Deus lá no Egito, o Henri já conhece boa parte dessas histórias aqui. Aí o pai vai ligar uma coisa com a outra e vai chegar no ensino da conversão do próprio filho dele. Vai mostrar que o filho não pode comer porque ele não tem esse discernimento ainda para fazer separação entre o pão que tem aqui com o pão que ele tem lá na casa dele, mas ele vai usar isso como um referencial para levar o filho dele aos pés de Jesus, para evangelizar o filho. É assim que funciona o sistema desde o Velho Testamento, a ideia dos memoriais. Quando teu filho perguntar: que negócio é esse aqui? Então vós explicareis. A mesma coisa até hoje. E é assim que a gente também celebra a Santa Ceia. Esse foi o primeiro ou o segundo sinal? Primeiro, né? São 5, né? Fale, moça. Já que foi o primeiro sinal, eu tenho uma dúvida aqui, que é do 28 ao 31. Queria que você tirasse a dúvida aqui, quando fala assim: há entre vós, por isso, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso. Porque fala daqui, né? Ter discernimento, sim, né? E vejam, esse texto ele foi escrito completamente no contexto de Santa Ceia. Ele fala: examine-se o homem come do pão e beba o cálice, porque quem come e bebe sem discernir come para juízo. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Verso 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não ser condenados com o mundo. E verso 33, assim pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos os outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunidos para juízo. O contexto é sempre esse. E a ideia da palavra é exatamente que, quando nós participamos da ceia, o segredo talvez esteja o verso 19, né, o 18 e 19,
Assim, pois, examine-se o homem come do pão e bebe do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, ao invés de bênção, come juízo para si. Quais as teorias que nós temos em cima disso? De que aqueles que tratam com banalidade as coisas de Deus sofrem as consequências. Obviamente que a gente não tem aqui um discernimento exato do contexto daquela situação exata a que Paulo estava se referindo. Mas quando Paulo fala que há entre vós muitos fracos e doentes, ele já estava falando num contexto de divisão de igreja, de gente imaturo na fé, de crianças na fé, como ele diz lá, leite vos dê a beber, porque vocês não podem suportar. E isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, nesse sentido, a irmã Salu e demais irmãos, nós precisamos colocar no nosso coração de que Santa Ceia é coisa séria. É por isso que quando a gente ministra a ceia, a gente recomenda que as crianças não participem porque elas não têm discernimento, e recomenda também que aqueles que ainda não fizeram um compromisso público e sério com Jesus, devem se abster também, porque seria como se estivesse usando uma aliança na mão esquerda sem ser casado. E nós podemos enganar outra pessoa com aliança, fazendo de conta que eu sou casado, mas não adianta esconder ou tentar enganar a Deus, participando da ceia sem ter compromisso com Deus. E, de fato, os elementos, o participar do sangue, quem come sem discernir o corpo, sem ter o entendimento de tudo isso que nós estamos falando aqui, na verdade vai tomar esses elementos, servirão como juízo, porque estarão fazendo algo inconsequente. E se eu não der a palavra ali para o Everaldo, ele vai dar um chilique. Fala, Everaldo. Isso. Mas tem uma passagem bíblica que se os irmãos quiserem cear todos os dias com Jesus Cristo, essa é fácil. Aqui está escrito assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o mundo é ouvir a voz de Jesus Cristo. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ouve a voz, abre a porta, entrarei até ele e cearei com ele. E com ele cearei e ele comigo. Aqui é só entre a pessoa e Jesus Cristo. Isso, é a comunhão. Exato. Está acessível, está acessível, né? Só lembrando, irmãos, essa forma, de fato, de você ter intimidade com Deus, obviamente que é diária, até familiar, o culto doméstico, ensinar os filhos e tudo mais, né? Louvar a Deus e adorar a Deus como família. Nesse sentido, nós vamos lembrar de que a Santa Ceia, e quero concluir com essa palavra, ela é um selo. Ela é um selo. Ela é um sinal externo de um compromisso interno. Ela não pode ser um sinal externo desacompanhado de um compromisso de coração, porque aí sim se torna sem discernir o corpo. A Santa Ceia é esse selo que mostra, né, que para nós o grande amor de Cristo por morrer por nós, no nosso lugar, que mostra as bênçãos da salvação para nós hoje, né, através da ressurreição de Jesus, e que mostra o selo que identifica o cristão. Nós comemos do mesmo pão, porque Jesus é o pão do céu, morreu no nosso lugar. E o nosso simbolismo aqui é esse, que o pão que a gente come era um pão só que foi partido em pequenos pedaços. Nós comemos da mesma massa, do mesmo pão. O cálice que você pega na mão dos presbíteros, ele estava tudo numa jarra só, que os diáconos colocaram um pouquinho em cada cálice. Nós tomamos do mesmo cálice. Essa é a simbologia da Santa Ceia, de que nós somos um corpo só e que precisamos agir assim, como um corpo só. A divisão da igreja, ela pode se expressar até na hora da Santa Ceia. Porque, na verdade, quando o nosso coração duro quer promover algum tipo de coisa que vem
trazer tumulto ao reino de Deus, a gente inventa qualquer coisa. Não há limite para a maldade do nosso coração. A gente inventa encrenca com a equipe de louvor, com o pastor que está pregando, com o presbítero que está fazendo liturgia, com o diácono de plantão, com o ar-condicionado que está gelado demais, ou porque está quente demais, com o suquinho lá, o quissuque dos diáconos depois do culto. A gente inventa. Se nós queremos encrencar, a gente vai sempre arrumar o motivo de encrenca, até a Santa Ceia. A gente vai usar como encrenca. Mas se nós queremos servir a Deus com alegria e ter um coração quebrantado e submisso à vontade de Deus, também nós podemos ter muita coisa que nos desagrada, mas você vai dizer, eu vou ser paciente com os meus irmãos e vou fazer aquilo que é certo para a glória de Deus, para preservar a unidade do corpo de Cristo. Essa é a ideia. Vamos ficar em pé e vamos orar? Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.